às 8 horas. Sim, nós estamos ao vivo. Agora vamos aguardar os nossos. Chegar o nosso tempo certinho, né? Às 20 horas, para que a gente possa começar. Você viu o anúncio na rádio? Gostou? Vi o anúncio na rádio, ficou muito bacana, muito bom, excelente. Vamos acompanhar agora o reflexo, né, do anúncio. Muito, muito bom. Deixa eu ver se eu consigo deixar uma boa noite aqui nos comentários. Deixa eu ver se aparece quando eu coloco. A Milka chegou aí, ó. Boa noite. A minha notificação do YouTube acabou de piscar aqui, que eu tinha notificado para me chamar. Então piscou Pois para é. todo mundo agora, faltando 1 minuto. Muito bom, muito bom. Excelente. A gente já fica aqui a postos. Eu acho que para fins de gravação, aproveitar que só tem. A gente podia derrubar e voltar de novo para cortar todo esse início do vídeo. O que você acha? Vamos fazer isso. Vou fazer isso aqui. Meu receio, vou tentar cortar depois, Reinaldo. Meu receio, não sei se a hora que eu termino aqui, se ele Isso agora volta. é a menor das questões. Menor das questões. Então, Já estou vendo aqui nosso amigo Amilcar Martins online. Seja bem-vindo, Amilcar. Boa noite. é isso aí. Estou vendo aqui também os psicólogos, colegas psicólogos, pessoal da área da saúde aqui da região entrando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Exatamente 20 horas nós começamos. Legal, pessoal. Muita gente dando boa noite. Já estamos aqui, já estamos aqui. Ansiosa pela fala de hoje. Legal, gente. Obrigado aí pelos comentários. Bom, hoje nós estamos super pontuais, né? São 20 horas e 1 minuto. Vamos esperar mais um pouco, mais uns 2 minutinhos, para que a gente possa seguir com a nossa conversa de hoje, que é tão importante, é complementar a conversa que nós tivemos ontem, né, Reinaldo? Para quem está chegando agora e por acaso não tenha visto, não tenha assistido a live de ontem, eu e Silvânia Santos, nós planejamos uma trilogia, 3 lives. No primeiro dia, que foi ontem, nós contextualizamos o mercado de trabalho contemporâneo e cruzamos esse cenário com alguns dados epidemiológicos de adoecimento mental relacionados ao trabalho, principalmente no Brasil. No dia de hoje, na live de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos psicológicos, humanos do adoecimento no trabalho. Como que nós, enquanto pessoas, trabalhadores, podemos lançar mão, utilizar estratégias para tentar minimizar, reduzir e até mesmo evitar o adoecimento no trabalho. E amanhã, Silvânia Santos, mentora de carreiras, mestre em gestão de recursos humanos, vai falar um pouco para a gente sobre uma estratégia muito importante no mundo organizacional, que é a mentoria de carreiras. Como que a gente pode planejar a nossa vida profissional, né? A nossa carreira, né, Silvânia? De forma a sermos produtivos, alcançarmos as nossas realizações, mas de uma forma saudável, sem um adoecimento, sem aquele clima pesado, né? Exato. E a intenção que o objetivo dessa dobradinha, né, é ouvir um psicólogo falando sobre o atendimento, né, e o acompanhamento dos profissionais, né, das pessoas em geral, associado à saúde mental no trabalho, é justamente porque eu tenho ouvido muitos relatos, né, durante os atendimentos de mentoria, de profissionais que estão com esse esgotamento mental, né, com esse cansaço que não passa, né, que não melhora, e a necessidade de um acompanhamento também de
de terapia, com psicólogo, muitas vezes com psiquiatra, para ser medicado, para ter um tratamento adequado desse processo de adoecimento. Então, o objetivo é unirmos aqui forças, né? O Reinaldo trazendo essa visão e o conhecimento dele como psicólogo, como especialista em gestão de recursos humanos, né? Em gestão de pessoas, é meu colega aí também de área de atuação, e a minha visão da mentoria, de que maneira a gente consegue unir, né, esse suporte profissional para os profissionais, né, no ambiente de trabalho. E, então, um complementa o conhecimento, a informação do outro. E aí, para que a gente possa começar, então já temos aqui várias boas noites, né? Já temos pessoas aqui nos assistindo, então vamos começar hoje no horário bonitinho, né? Para a gente cumprir os nossos 30 minutos, né, Reinaldo? E aí eu vou começar te lançando uma pergunta. Qual que é o cenário do adoecimento de saúde mental no Brasil? O que você pode trazer para a gente de dados, né, de informações relevantes sobre esse cenário dos profissionais brasileiros? Não haveria pergunta melhor para começar, Silvânia. E eu já te adianto uma frase de efeito. O cenário é assustador. O cenário de saúde mental no trabalho do Brasil é assustador. Alguns dados que eu levantei da última pesquisa realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, em parceria com a DIEESE. Vejam bem quão assustadores são esses números. Apenas em 2024, cerca de 471 mil trabalhadores se ausentaram do trabalho por mais de 15 dias, licença médica, né, devido a adoecimentos mentais relacionados ao trabalho. Nós estamos falando de quase 500 mil de pessoas. Uau. E esses dados são um pouco mais aprofundados. O tempo de afastamento médio é de 3 meses. Então, no ano passado, nós tivemos 500 mil de pessoas que ficaram pelo menos 3 meses em média sem trabalhar. Isso gerou de prejuízo para os cofres do INSS a cifra de 173 bilhões de reais de 2012 a 2024. Caramba! Esse aumento do adoecimento, Silvânia, quem está nos acompanhando, ele teve um pico, coincidentemente, no início da pandemia. Os gráficos mostram que a partir de 2020, com elevada acentuação em 22, 23 e 24, né, já aí pensando na pós-pandemia, o nível de adoecimento mental relacionado ao trabalho aumentou em 68% de 2023 para 2024. E no biênio de 134% no biênio 23-24 e 68% de 23 para 24. Então, a gente vive uma crescente nos números de adoecimento mental no trabalho. Tema esse de tamanha relevância que nos trouxe aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso, né? Exatamente. Agora, uma questão, Reinaldo. Você acha que as pessoas estão mais atentas aos sintomas e estão procurando ajuda, e por isso esses números estão se destacando mais? Tem a ver com essa perda de vergonha, né? Porque existe um preconceito, e é preconceito que nós temos, de, eu não vou falar que eu estou sentindo, né? Não vou comentar, não vou procurar ajuda médica, e acho que esse era um tabu que vem caindo, né? As pessoas estão percebendo a necessidade de buscar ajuda. Esses números também podem revelar essa maior abertura das pessoas em pedir ajuda? Silvânia, quiçá essa sua proposição seja mais real do que a gente consegue mensurar. O que a gente consegue mensurar é que o tabu relativo ao adoecimento mental ele ainda é muito forte na nossa sociedade, né? Sim. Eu costumo brincar com meus pacientes, se você quebra um braço, você chega no trabalho todo orgulhoso, com aquele gesso bonito, ó, na escola as crianças ainda assinam no seu gesso e ficam orgulhosos de ter quebrado o braço, né? Agora, quando se trata de um adoecimento mental, as pessoas têm vergonha de falar. Então, esses números, eles são números reais. Claro que esse fator está implícito nos números, né? O nível de conscientização, ele vem aumentando um pouco ainda, mas agora com a chegada da NR1, a gente vai falar sobre ela mais também na live de hoje, tende a ser mais efetivo, mas infelizmente a saúde mental ainda é um tabu. As pessoas ainda demoram para procurar ajuda, demoram para pedir socorro.
Sim, verdade. E só piora o grau, né? E até o tempo de afastamento, né? O tratamento fica, né, atrasado nesse sentido, né? Então, às vezes, os primeiros sintomas, né? Como qualquer outra doença, né? Os primeiros sintomas, quando identificados, a reação, a medicação é tudo mais efetivo, né? E quanto mais a pessoa se desgasta, mais tempo leva para a recuperação, né? Tem uma pergunta aí do Amilcar, né, do Nota Total. Vocês acham que o home office contribuiu para aumentar os índices de adoecimento por saúde mental? E aí eu vou pegar essa resposta aqui, essa pergunta para responder, Reinaldo. Com certeza, né? Primeiro que teve um desgaste emocional muito grande na pandemia, com a questão do pânico que foi gerado, né? Com tudo que o mundo inteiro viveu. Não sabíamos o que se tratava, qual era o risco de morte, o que acontecia, era um risco invisível, né? Um vírus, então era invisível, nós não sabíamos onde ele poderia estar. Então, tudo isso já gerou um desgaste emocional muito alto, né? Ações que nós tínhamos que fazer sem saber se eram as ações corretas, o isolamento era, obviamente, a ação correta, mas o que mais a gente precisava fazer para evitar esse risco, né, essa contaminação? De repente, vamos todos para casa, que é só fazendo uma retrospectiva, né? De repente, vamos todos para casa, casas que não estavam preparadas para ter tantas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, que era criança estudando online, era pai e mãe trabalhando ali no online também, sem estrutura, às vezes a casa não é preparada para isso, né? A nossa casa não é feita para trabalhar, né? A gente mora em casa, mas não trabalha em casa normalmente. Então, foram se somando vários fatores, as empresas também não estavam preparadas para esse suporte online. E com isso, mesmo passada a pandemia, se tornou o home office se tornou uma forma de trabalho, né? Hoje nós temos o híbrido, né? Muitas empresas já trabalham hoje com alguns dias presenciais, outros dias remoto. Mas é uma mudança, e todas as mudanças levam um tempo de acomodação. Né? Se formos pensar, a pandemia tem 5 anos, 6 anos que vivemos todo esse processo. Ainda é uma fase de adaptação. O home office também é uma fase de adaptação, ainda nesse aspecto. Com isso, nós levamos esse tempo. E sim, tem um impacto, né, na nossa maneira de encarar todo esse procedimento. Durante a minha pesquisa de mestrado, só trazendo um dado interessante, eu tive uma pesquisa com alguns profissionais de recursos humanos e perguntando quais eram as dificuldades que eles estavam encontrando em fazer a gestão das equipes. E aí o que eles me disseram, tanto no Brasil quanto em Portugal, e que alguns profissionais pediram para voltar a trabalhar presencial. Eu não gosto, eu não consigo, me faz mal estar trabalhando em casa, eu preciso do contato das pessoas. Então, num momento que, às vezes, a maioria das pessoas, que delícia trabalhar em casa, tão bom estar no conforto da minha casa, outros pediram, por favor, eu preciso voltar para o trabalho, eu preciso voltar para o escritório. Então, essa questão do mental, né, as emoções, somos diferentes, e a maneira de lidar com tudo isso também será diferente, né? Obrigada aí pela pergunta, Amilcar. E é uma série de coincidências, né? Conforme a gente pontuou na linha do tempo, a curva ascendente de adoecimento mental coincide com a pandemia. Mas coincide também, e também em decorrência da pandemia, do avanço dos meios de comunicação. Hoje nós estamos muito mais conectados do que antigamente. Há 20, 30, 40 anos atrás, nós éramos monotarefa. Olha que interessante isso. Nós fazíamos uma tarefa de cada vez. Hoje nós somos multitarefas. Sim. Nós estamos ao mesmo tempo no computador, no celular, em uma reunião, escrevendo, tomando nota, pensando na conta. É muita coisa. E o nosso cérebro ainda não se adaptou fisiologicamente para essa nova forma de existência social. Sim, isso já é por si só um grande causador de estresse. Excelente, é verdade. E como que nós nos cobramos também, né? Quando no fim do dia não damos conta de alguma tarefa, assim, puxa, como eu deixei isso passar, né? Como que eu deixei esse pratinho cair? Então, a gente também tem um nível de autoexigência, de autocobrança fortíssimo. E nós somos os nossos maiores cobradores, né? De nós mesmos. E isso aumenta também esse desgaste emocional e mental, né? Esse fato é muito importante, Silvânia. Então, vamos começar a falar um pouquinho. Eu listei aqui também as principais causas de adoecimento mental, de afastamento do trabalho.
As três primeiras praticamente empatadas. Reações psicológicas ao estresse e ao trauma, genericamente estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e depressão recorrente. São as principais causas de afastamento, dando quase a totalidade das causas de afastamento por saúde mental. Você estava dizendo da autocobrança. E aí a gente volta para aquele ponto que a gente pensou ontem, né? Agora vamos falar hoje da perspectiva humana com relação ao adoecimento do trabalho. O que eu, enquanto pessoa, enquanto trabalhador, posso fazer para tentar me blindar, tentar me preservar dessa onda de adoecimento mental que é presente em todas as organizações? Nós falamos aqui algumas categorias, como o pessoal da enfermagem, as forças policiais, que tem um índice, os bancários, que tem um índice maior de adoecimento, o pessoal do telemarketing, mas o adoecimento mental, conforme os números mostram, ele é generalizado. Então, o que nós podemos fazer? No senso comum, no ditado popular, a gente costuma falar, quanto maior a expectativa, maior a queda, né? Uma dosimetria da expectativa é sempre muito salutar. A gente não pode querer ser perfeito o tempo inteiro, sendo pessoas multitarefadas como somos hoje, o nosso cérebro não dá conta de administrar tanta coisa. Então, dosar a expectativa, ser mais autocomplacente, ter um nível de autoconhecimento, de entendimento interior das suas emoções mais aprofundado, e a gente consegue fazer isso com muita facilidade, com as técnicas terapêuticas, né? É muito importante para a gente conseguir chegar naquele ponto essencial, conseguir delimitar o que é trabalho e o que é vida pessoal, para que o trabalho não invada a vida pessoal, como tem invadido, dado o avanço das tecnologias que a gente falou agora há pouco, de forma a adoecer o trabalhador, não é isso? Exato. E aí uma outra pergunta, né? Isso é o que nós, trabalhadores, profissionais em diferentes áreas fazemos. E as empresas, Reinaldo? O que as empresas podem fazer para minimizar, né, esse impacto do adoecimento mental dos seus funcionários? Essa pergunta pode ser respondida de duas formas. O que elas podem fazer e, na sequência, o que elas serão obrigadas a fazer a partir do dia 26 de março de 2026, quando entra em vigor as obrigatoriedades legais da NR1, da norma regulamentar número 1 do Ministério do Trabalho, que cuida justamente da manutenção e preservação da saúde mental no trabalho, dados os dados alarmantes que nós acabamos de evidenciar. Sim. Então, o que as empresas poderiam fazer, e a sugestão que o façam, até porque a NR1 prevê penalidades para empresas recorrentes, né, em quadros agudos de adoecimento mental coletivo. Trabalhar as lideranças. Eu diria que trabalhar as lideranças, você trabalha quase todo o bojo de uma organização, que todo mundo tem alguém que o lidere, e as equipes geralmente têm a cara do líder, né? Uma equipe dinâmica, alegre, geralmente tem um líder com esse mesmo perfil. Uma equipe mais fechada, mais taciturna, mais individualista, também tem um líder nesse perfil. Claro que isso não é genérico, mas trabalhar as lideranças é uma boa forma de trabalhar também o clima organizacional. Porque as lideranças diretas que vão perceber se o colaborador, se o funcionário está tendo mudanças bruscas de humor, se ele está mais deprimido, mais irritadiço, mais esquecido, perdendo prazos, coisas que são destoantes do comportamento normal dele. O primeiro contato deveria ser, e seria ótimo que fosse, o próprio líder, né? Aquele que delega a tarefa também deveria desenvolver a sensibilidade de perceber quando o funcionário não está bem o suficiente, quando ele está precisando de algum tipo de ajuda. Sim. Até porque ele pode deixar até esse funcionário confortável para poder falar das dificuldades que ele está vivenciando, né? Porque muitas vezes o profissional está lá sobrecarregado, cheio de tarefas, com vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, né? Isso falando só de trabalho. E se ele não se sente à vontade, confortável para compartilhar isso com a liderança dele, a tendência é que a pessoa não fale o não que precisa ser dito, continua assumindo mais responsabilidades, continua falando que vai dar conta de mais tarefas, sendo que ele já está com uma lista grande, e não consegue sentar com a liderança para negociar isso de uma maneira saudável, de falar, olha, chefe, tem muita coisa aqui na minha cestinha, né? Alguma coisa eu não vou dar conta de fazer. Me ajuda a definir, você falou isso muito bem ontem, né? Pedir ajuda, me ajuda a definir, então, quais são as prioridades.
Mas se a liderança também não cria esse momento, né? O feedback é uma ótima oportunidade para isso. Agora a gente está no final do ano, é sempre uma época, né? Agora entre dezembro e janeiro, é uma época de feedback aí de líderes e liderados, né? Avaliação de desempenho. Então, se você que está nos assistindo está nesse momento, né? E tem essa sensação de que tem muita coisa ali dentro, né? Muitos pratos que você está girando ao mesmo tempo. Aproveite o momento feedback, converse com o seu gestor e tente reorganizar as prioridades. Isso já dá um alívio, né? Eu percebo nas mentorias isso, o quanto que o empregado, quando toma essa autonomia de ir lá e conversar, né? E volta e fala, poxa, que bom que eu fui, tive essa conversa, abri mão de alguns projetos, tem coisas que nem preciso tratar agora, e já dá um respiro. A sensação é exatamente essa, dá fôlego, né? E aí a pessoa até recupera essa motivação, interesse pelo trabalho, melhor desempenho, menos cansaço, justamente porque conseguiu negociar. Então, é importante ter esses momentos também de conversa, né? De feedbacks e alinhamentos entre a liderança e os seus liderados. E por falar em conversa... Diga. E por falar em conversa, né? Conversa franca, pedir ajuda... Um outro dado que eu levantei, que eu passei ontem rapidamente, eu vou voltar nele. As estatísticas do Ministério da Saúde apontam que 46% das pessoas no Brasil fazem uso regular de medicamento psicotrópico, medicamentos para a saúde mental, representando uma renda estimada de R$350 por família. Então, o adoecimento mental é real. Aquilo que você brincou ontem, né? Tem um elefante na sala de estar e a gente não pode brincar que a gente não está vendo mais aquele elefante quebrando todos os cristais, todas as louças da casa. Exato. Então, para nós, trabalhadores, para você que está nos assistindo, sintomas clássicos de ansiedade, depressão, vou falar aqui misturado, para que você tente identificar quando você possa estar se sentindo adoecido. Uma irritabilidade constante, um cansaço que não passa, mesmo quando você dorme ou no final, ou após o final de semana. Mudanças bruscas de humor, dificuldade de atenção, dificuldade de memorização, disfunções orgânicas, sexuais, perda da libido, perda do interesse por coisas que antes te davam prazer, como principalmente da sua vida cotidiana fora do trabalho, são sinais mais do que nítidos que você pode estar passando sim por um quadro de adoecimento mental, e procurar ajuda é muito importante, porque essas coisas não se resolvem sozinhas. Se você não muda a sua perspectiva de observação, se você não muda a forma que você se relaciona com o seu trabalho e com a sua vida pessoal, e se você também não troca de trabalho, quais são as chances disso acontecer sozinho, né? Então, pedir ajuda é um ato de coragem, seja para o seu gestor, seja para um psicólogo, um psiquiatra ou médico do trabalho da sua empresa, mas pedir ajuda é essencial para que o adoecimento mental não evolua ao ponto de ficar crítico ou até mesmo crônico, e trazer ainda mais prejuízo para a sua vida pessoal, que, consequentemente, vai ocasionar acometimentos de prejuízo no que você mais se importa nesse momento, que é a sua vida profissional. Então, estar bem é muito importante para performar bem. Ninguém consegue bons resultados sem estar bem, não é mesmo, Silvânia? Exato. E aí você tocou numa outra coisa interessante, né? Em que momento que a pessoa, né, que o profissional deve buscar? O médico do trabalho, o psicólogo ou o psiquiatra? Dá para definir uma linha assim? Quem ele procura primeiro? Que tipo de ajuda ele deve recorrer inicialmente? Ótima pergunta, Silvânia. Tendo dito e reconhecido, né, que a saúde mental ainda é um tabu, as pessoas têm uma certa dificuldade a procurar o seu próprio empregador para relatar que está passando por problema de saúde mental, com medo de se tornar demissível, dispensável, né? Com medo de não ser mais importante ou essencial. Existem várias outras formas de pedir ajuda. Procurar um psicólogo de sua preferência, de sua confiança, né? Temos diversas, milhares de opções espalhadas pelo país e no exterior. Em casos mais graves, em que demandem os quadros de depressão grave, que a gente chama de transtorno depressivo maior, ou nos casos de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, em que os sintomas não estejam redimindo ou minorizando apenas com tratamento psicológico, uma intervenção psiquiátrica medicamentosa pode se fazer necessária sim, para que, estabilizando o corpo físico, o cérebro, o órgão cérebro, a mente passe a funcionar de forma mais fluida, e dessa forma a psicoterapia comece a fazer um efeito mais salutar, mais eficiente.
Sim, sim. E aí, complementando isso, muitas pessoas, muitos profissionais, eu via isso quando eu estava nas organizações, né, dentro das empresas, como recursos humanos, às vezes o profissional que era afastado, né, que chegava num processo de afastamento médico, ele ficava preocupado com o retorno dele. E agora, como é que vai ser? Eu vou ficar afastado pelo INSS? Como é que vai ser quando eu voltar? Será que a minha vaga ainda vai existir? Né? Será que a empresa vai me receber de volta? O que você já acompanhou sobre isso, Reinaldo? Esses relatos são sempre bem comuns, né? Até porque quando a causa do trabalho, a causa do adoecimento mental é reconhecida pelo próprio sujeito como sendo o trabalho, voltar para o lugar que o adoeceu é sempre complicado. Exato. A gente tem que trabalhar essa mudança de perspectiva e mudança de padrão de comportamentos. Uma técnica muito interessante, eu sou terapeuta comportamental cognitivo, né? Ou cognitivo comportamental, melhor dizendo. Uma das técnicas vivenciais que a gente usa é a dessensibilização àquele local de trabalho para a qual a pessoa vai retornar. Às vezes ela fica 3, 4, 6, 9 meses afastada, criando na sua mente quadros ansiosos e fóbicos para quando ela voltar para o trabalho. Então eu recomendo para alguns pacientes, recomendei para um essa semana, ele trabalha em determinada organização, ele está afastado há alguns meses, com pânico de voltar ao trabalho. Ele fala que ele passa na porta da empresa, o coração dele aperta de gelado, de pavor. Aí eu propus para ele uma técnica de dessensibilização. Ele não pretende pedir demissão, é uma carreira promissora, ele recebe muito bem. E aí eu propus para ele, comece a passar na porta. Primeiro passe de carro, depois passe 2 vezes por dia, depois passe a pé, depois pare na porta, vá desensibilizando até você ver, conforme a gente diz no lúdico, né? Quando a gente acende a luz, o monstro que está debaixo da cama desaparece. Exatamente. Então, jogar luz consciente sobre o fato que o adoeceu é tão importante para a cura quanto para prever futuros possíveis adoecimentos. Perfeito, Reinaldo, super cuidadosa essa abordagem, né? E essa preparação, porque realmente não é assim, amanhã eu volto a trabalhar e aí eu vou ver como as coisas acontecem, né? Ou seja, até durante esse afastamento médico, é super importante que esse profissional tenha um acompanhamento com o profissional da saúde mental, né? Com o psicólogo, com o psiquiatra, para que ele entenda tudo que aconteceu, né? Perca aí esse receio ou entenda de que maneira ele vai voltar, né? Quais mudanças de comportamento ele precisa fazer nesse retorno e se preparar para o retorno. Porque às vezes ele chega de paraquedas sem essa preparação, ficou ali afastado, mas não se tratou. E aí o médico lá, né, do INSS autoriza, você está apto ao trabalho, e aí a hora que ele entra em pânico. E agora, como que eu volto? Né? Então, por isso que esse cuidado é super necessário, né? Só trazendo um comentário que a Simone deixou aqui, né? As lideranças imediatas também ficam sobrecarregadas. Vejo isso há anos na minha área, que é a educação e ensino fundamental. E é isso, Simone. A gente fala muitas vezes das equipes, né? Mas a liderança também sofre. É um pouco do que o Reinaldo falou, né? A equipe é reflexo da liderança. Então, se existe uma liderança tóxica, uma liderança adoecida, ele vai adoecer quem está embaixo, infelizmente, né? E aí, completando isso com uma pergunta que veio do Amilcar, mas que eu vou dar um outro olhar, né? Como abordar o RH para tratar do desequilíbrio do líder? Não, é exatamente isso. Para que ele procure ajuda e penalize menos a equipe. Então, complementou perfeito. Por quê? Em alguns momentos, a equipe procura o RH, eu já vivi isso como pessoa de recursos humanos, e a equipe chega em um grupo e fala, olha, não dá, com essa liderança está difícil, está todo mundo adoecendo, estamos em pânico, estamos ansiosos, estamos... E aí cada um vai relatando o seu sintoma. E aí é a hora que o RH faz uma escuta dessa equipe, para entender realmente o que está acontecendo, né? Ouvir ali os relatos e fazer um trabalho com a liderança. E muitas vezes eu fiz momentos em que estava a equipe e a liderança, para que essa equipe falasse para esse líder tudo que estava acontecendo, que às vezes ele não se dava conta, né? Do quanto ele estava adoecendo a equipe, o quanto ele estava sofrendo naquela posição. E tem resultados assim incríveis. É um processo que o RH tem que tratar com muito cuidado, porque não dá para ter depois perseguição, né? O gestor não pode depois, agora eu vou perseguir quem foi a pessoa que foi lá reclamar de mim para o RH. Então ele também tem que ser acolhido, né? O RH tem que ter muito cuidado e tato, mas é possível fazer esse tipo de trabalho. E eu vi equipes e gestores que reequilibraram
e voltaram a ter relações muito positivas, e que depois a gente recebeu a equipe de volta no RH para falar, olha, viemos agradecer, tudo foi feito com muito cuidado, a gente se sentiu cuidado, o gestor também, e chegamos em resultados muito positivos, mas é necessário, em alguns momentos, essa ação da equipe pedindo socorro, né? E aí o RH é a equipe mais próxima que pode dar suporte e mediar, né? É uma ação de mediação aí que acontece. Obrigada pelas perguntas, só pelos comentários, né, que foram fundamentais aqui para a gente. E as próprias ferramentas de administração de recursos humanos hoje, algumas bem famosas e populares, né, como a pesquisa de clima, a pesquisa de avaliação de satisfação, elas dão um norte para que as lideranças, para que as organizações possam perceber, né, se está tendo um movimento de adoecimento. E trabalhar nas lideranças é mesmo fundamental. Coincidentemente, né, Silvânia, nós nos conhecemos em 2007 no meio de um processo de formação de lideranças na empresa italiana que trabalhávamos, né? Sim. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho há bastante tempo e é muito efetivo, principalmente quando, no meu caso, né, na minha empresa, eu adoto os treinamentos vivenciais com base em liderança situacional, porque uma hora ou outra, qualquer um de nós precisamos ser líder em alguma situação. Sim. Então, através de atividades lúdicas vivenciais, como dinâmicas, já aconteceu aqui em algumas empresas da região de eu levar o pessoal para o pátio do museu ou para o pátio da própria indústria e passarmos um dia inteiro ao ar livre, fazendo atividades, corridas, dinâmicas, para que, através do lúdico, o líder compreenda como é ser comandado, às vezes às cegas, como em algumas dinâmicas que a gente propõe, né? Para que ele sinta na pele como que o seu servidor, como que o seu funcionário, o seu liderado, está sentindo o seu próprio modelo de liderança. E tem se mostrado muito eficaz nessa mudança de paradigma, porque ser chefe é diferente de ser líder. O chefe manda e espera obediência. O líder, ele tem que inspirar pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito da melhor forma possível, não é verdade? Sim, exato. E muitas vezes é nessa hora que ele troca de cadeira, né? Porque em algumas situações o líder já é líder há muito tempo, ou ele é chefe há muito tempo, né? Está ali naquela posição há muitos anos, ele já nem lembra mais como que é ser liderado, né? Como tá aí dentro dessa pirâmide. E aí, quando ele muda de cadeira, ele fala, realmente, né? A comunicação tem que ser melhor, né? Eu preciso estar mais próximo, mais presente no dia a dia da minha equipe, ou eu preciso defender mais a minha equipe, que muitas vezes, como ele é cobrado, muitas vezes não, né? Ele é cobrado por resultados, e falar, porque a equipe não está fazendo o papel dela, mas e ele, né? É ele que coordena ali aquele time. Então, nessa hora, ele cai na real de que, puxa, não estou fazendo bem o meu papel. Então, neste momento em que essa dinâmica vivencial acontece, e os treinamentos comportamentais são excelentes nessa hora, né? Que trazem ali como a gente fala, né? Cai a ficha, né? Fica claro ali, transparente, os pontos que precisam ser desenvolvidos, fortalecidos naquela equipe, porque leva isso depois para dentro da organização, né? Além daquele dia, daquele período de treinamento, isso reflete lá dentro do local de trabalho, isso faz muita diferença, né? Aproveitando a oportunidade da lembrança de 2007, para mandar um abraço bem apertado para Baltazar, da BMF Consultoria, para Fernando. Exato. Nossas inspirações, né? Foram nossas inspirações por um tempo, muito bom. Estamos caminhando para o final, vou trazer aqui o comentário da Simone, o amadurecimento da equipe para chegar a esse nível de amadurecimento, a ponto de chegar sem medo para os gestores da organização e relatar que as pessoas precisam de ajuda, é muito desafiador. Sem dúvida, Simone, é desafiador. Mas é urgentíssimo no momento atual. Né? Então, precisa ser dito, não adianta, né? Eu falei ontem, eu vou falar de novo, né? O elefante está na sala, não dá para fazer de conta que ele não existe, né? E um bom líder inspira a sua equipe. E aí, ontem eu até trouxe um comentário, vou repetir. Muitas vezes, pessoas que são ótimos técnicos são promovidos a líderes, a gestores de equipe. E não é que ele queira ser. Pode ser desenvolvido? Obviamente que sim. Mas a pessoa tem que minimamente querer. E se ele não quer, mas aceita porque o salário é maior, aceita porque ele vai ter mais visibilidade, aceita porque o plano de remuneração, de benefício, a PLR dele é maior, então eu vou ser líder porque eu vou, né, ter um diferencial aqui na minha remuneração, começou errado.
né? Já está errado. Claro que ele pode, ao longo do caminho, se desenvolver se ele tiver abertura. Mas é importante saber, será que essa é a pessoa certa? E, de novo, entra o papel do RH, né, de direcionar, entender nas avaliações de desempenho quem são os potenciais sucessores, como que essa equipe vai ter à frente um líder que vai ser inspirador, né, que realmente vai levar aquela equipe para os melhores resultados. E esse é um desafio, né? Muito bom. A Daniele dizendo, isso é perceptível, como ser chefe e líder são atendidos no âmbito público e privado, né? São entendidos, desculpa, no âmbito público e privado. Então, né, tem diferenças mesmo, né, Daniele? Porque no ambiente privado tem ainda um processo seletivo, né? Tem todo um desenvolvimento dessas lideranças para assumir aquele lugar, e geralmente no público é uma sequência, é uma escadinha ali, né? Então ele vai passando por vários níveis de escala, né? De crescimento dentro da carreira pública, e aí de repente ele está na posição de liderança. E infelizmente a gente não vê um nível de desenvolvimento, de preparação, de treinamento que na esfera pública, como nós vemos na esfera privada, né? Então, isso faz muita diferença, o nível de investimento que é feito, mas é um processo de desenvolvimento, né, Reinaldo? Uma dica genérica que eu dou para todos os meus pacientes, para todos os meus clientes também organizacionais que eu atendo. Seja luz e brilhe. Seja cooperativo sempre. Esteja aberto a críticas, ao seu próprio autodesenvolvimento. Eu desconheço quem persevera no bem-fazer, no compromisso, e que não colha frutos produtivos disso. Aí a gente volta a falar da nossa posição enquanto trabalhador, né? Por mais difícil que seja o ambiente, eu ter uma visão otimista, eu ter uma perspectiva otimista já é um primeiro bom passo, né? Sim. E lembrar também de alguns hábitos muito saudáveis, alguns comportamentos que devem ser adotados por todos nós, né? Fazer atividades físicas, ter uma boa rede de relacionamentos, uma rede de ajuda, de apoio, né? A espiritualidade é muito importante. Aqui nós estamos falando em religião específica nenhuma, mas viver a sua espiritualidade já é comprovado pela ciência que ativa o córtex pré-frontal do cérebro, em média 7,1% a mais. Então é comprovado que ter uma vida tranquila, espiritualizada, com bons amigos e bons hábitos de vida, boa alimentação e atividades físicas, ajuda em muito também a prevenir o adoecimento no trabalho. Excelente, Reinaldo. Vou aproveitar então essa sua fala, que fecha muito bem a nossa conversa, né? Para que a gente possa seguir aqui para o tchau e até amanhã, né? Porque amanhã nós temos o último dia dessa nossa conversa, essa nossa trilogia, mas foi excelente, assim, o quanto que você trouxe pontos além do trabalho, né? Às vezes a gente fica tão focado ali dentro da rotina do trabalho, chega em casa, continua trabalhando, o que mais eu faço para cuidar da minha saúde mental, né? E aí a Simone fala, né? Ter amigos é fundamental, né? Então os amigos que convidam, começa a aceitar os convites dos amigos, né? Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu estou correndo, não é assim? Então, agora, fim de ano, tem uma desculpa, porque é muita agenda. Mas, geralmente, não, eu estou correndo, eu tenho que fazer coisa do trabalho, e sempre tem uma desculpa, né? Então, aceite os convites, né, para estar com as pessoas, para falar de outros assuntos, viaje nas férias, não venda seus dias de férias, se é que alguém ainda faz isso hoje em dia, né? Mas quanto tempo eu via pessoas, eu vou vender minhas férias porque eu quero comprar alguma coisa. Então, aproveite suas férias, vá curtir com sua família, vá viajar sozinho, vá fazer algo que te inspire, né? Descanse, aceitar o descanso, né? O ócio criativo. Então, ficar à toa também é bom, né? E aproveitar esse momento, de preferência, longe das telas, né, Reinaldo? Para descansar também, né? Porque todo mundo conectado o tempo todo, fazer coisas além das telas. Agradecendo, então, para vocês. Muito obrigada por quem veio, por quem vai assistir depois, né? A live vai ficar salva no YouTube, que possam aproveitar aí o que nós trouxemos de informação, de reflexões, né? Que nós trouxemos aqui também. E nossos contatos estão aqui na nossa divulgação, dentro do YouTube também. Fiquem à disposição para procurar o Reinaldo aí, com os atendimentos de terapia, né? Com todo o acompanhamento que ele pode fazer como psicólogo, e também comigo aqui nos processos de mentoria,
de carreira e com nós dois nos atendimentos de treinamento, né, e orientação das equipes nas organizações. Estamos à disposição. Boa noite para todo mundo, muito obrigada pelas contribuições, vocês também participaram, e isso é ótimo, que não ficamos só nós dois aqui conversando, né, Reinaldo? Isso mesmo, agradecer a todo mundo pela presença. Pessoal, eu estou vendo aqui, não vou falar o nome de todo mundo, que não dá tempo. O pessoal do Grupo Certo, são meus clientes, adoro trabalhar com vocês são fantásticos. O pessoal do Sindicato dos Psicólogos do Espírito Santo, olá pessoal, meus colegas, tudo bem? E deixar aquela dica de sempre, se cuide, porque você é muito importante para muita gente para adoecer por conta de trabalho. Tá bom? Exatamente. Até amanhã, pessoal. Dê uma entrada no nosso Instagram, visitem o meu site, psicólogoreinaldo.com.br, e a gente se vê amanhã com a nossa mestre em Recursos Humanos, Silvânia Santos, falando um pouquinho para a gente sobre mentoria de carreiras. Isso aí. Até mais. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau.